Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje eu vou trazer esse tema que é sobre o destino difícil, emoções da culpa, também o sentimento de vingança. Então, como esses sentimentos estão nos levando a situações que parecem uma situação de maldição, né, que está sempre levando a resultados que são difíceis, né? E a gente fica num padrão constante dessas situações difíceis. Então, assim, é muito importante que você possa identificar se você percebe esse padrão, talvez seja um padrão familiar, ou talvez você se sinta nesse lugar de maldição, né? Como se a sua vida ela constantemente estivesse levando a um ponto assim em que você se sente punido, ou como se você precisasse ser punido o tempo todo, tá? Pode ser que você não tenha muito claro assim esse sentimento, né? Uma culpa, ou talvez como se alguém estivesse se vingando de você de alguma forma, né? Talvez você não tenha isso muito claro, mas você só percebe o resultado, né? Então, dessa energia, desse peso, dessa sensação de como se eu tivesse sido amaldiçoado, né? Então, tem algo nesse sentido aí. Alguns exemplos, assim, dessas informações inconscientes, tá? Então, algo que para você não está muito claro, né? De onde que vem isso? Então, eu posso não ter essa lembrança, assim, de alguma coisa que eu tenha feito, né? Então, pode ser, né, que tenha acontecido algo lá no passado, as pessoas me culparam, eu sinto que essas pessoas tentam se vingar de mim, eu não sinto que elas realmente estejam do meu lado ou querendo o meu bem, parece que elas estão sempre mandando uma energia como se estivesse me atrapalhando, né? Meu crescimento, meu progresso. Então, você pode encontrar isso que para você entende como uma culpa, né? Talvez você realmente tenha feito algo, prejudicou de alguma forma, ou pode ser que não, pode ser que seja só uma visão dessas pessoas ou dessa pessoa, né? Então, por exemplo, a gente tem muita situação assim de relacionamento, né? O relacionamento acaba, às vezes a pessoa se separa, teve um divórcio, teve uma traição, né? Então, eu traí essa pessoa, ou a pessoa me traiu, né? Então, eu tenho um sentimento assim, muito pesado sobre isso. Então eu sinto como se eu estivesse me vingando desde essa separação, desde desse divórcio. Ou eu sinto que o outro quer se vingar de mim por conta dessa separação, né? Então tem muitas situações assim, em que eu posso estar ainda envolvido com esse sentimento, com essas emoções. Bom, se você não identifica essa, essa situação, né? Então, quais são os outros exemplos aí de uma informação inconsciente, né? Você pode perceber isso, por exemplo, como um padrão familiar, né? Então, eu sinto que na minha família as pessoas trazem alguma coisa que
que está levando a sempre um resultado que é uma situação trágica, acidentes acontecem, as pessoas morrem de forma muito trágica, né? Eu percebo também na minha vida pessoal, é como se a gente estivesse sempre passando por situações que são muito dolorosas, né? Doenças muito graves, situações em que a gente fica muito tempo em dificuldades, né? Das mais diversas dificuldades. Por exemplo, né? A gente vê muito isso. Eu já assisti muitas constelações familiares, né? E a gente vê muito isso no padrão familiar. Então, relacionado a bisavós, tataravós, que às vezes tiveram alguma situação que foi criminosa, né? Roubaram alguma coisa ou mataram alguém. Muitas vezes a gente vem, né? A gente vem de famílias que nossos bisavós, tataravós estiveram em guerras, né? E mataram muitas pessoas, né? Então vem essa culpa, né? Vem esse sofrimento para a família, né? Para quem entende mais sobre os princípios da constelação, sabe que a vítima, né, e o agressor, eles estão emaranhados, né? Estão ali vivendo a vida e as gerações vêm trazendo esses assuntos de forma, como eu expliquei anteriormente, né, de forma trágica, padrões que são como maldição se repetem, né? Então você pode talvez ter identificado que esse bisavô, esse tataravô lá de trás teve alguma situação assim, né? Que foi trágica, que foi difícil, em que a família talvez esteja cobrando uma reparação, né? Pode ser que essa pessoa tenha sofrido algo, ou pode ser que essa pessoa tenha sido o agressor, né? Então, isso está inconsciente e levando ao mesmo resultado, né? A mesma culpa ou sentimento de se vingar, né? Dessa vingança. Talvez você acredite também em vidas passadas, né? Então a gente não tem só essa vida. Eu posso sentir que eu, de alguma forma, fui esse agressor, ou eu passei por uma situação de agressão e eu sinto que eu tô, né? É uma informação que está em mim, é como se eu estivesse buscando essa justiça, essa reparação, tá? Então tem esse sentimento também que pode vir nesse sentido, né? De olhar para as vidas pregressas, né? Também tem uma informação inconsciente que é da vida atual, né? Então, por exemplo, pode ser que você tenha vindo carregando uma culpa, né? Que acontece muito com filhos que ficaram órfãos, né? Então, por exemplo, eu já vi muita situação assim, né? A criança que nasce e a mãe faleceu nesse parto, né? Então, por conta desse nascimento, a mãe perdeu a vida. Então, essa criança, ela carrega já esse sentimento de eu fui culpada, né? Porque se não fosse por eu ter nascido, a minha mãe não teria morrido, né? Então,
tem esse sentimento também, que muitas vezes você não percebe, né? Você não tem muita clareza disso, mas você sente esse peso, essa angústia, né? Então, se você vem de uma história assim, é provável que você carregue essa culpa de uma forma muito inconsciente, sem realmente ter identificado o que vem, né, desse processo que infelizmente você passou, mas que deixou para você esse peso, tá? Então essa também é uma informação inconsciente, né? Foi um processo ali que gerou em você essa culpa, né? Apesar de você não ter tido nenhum tipo de culpa aí, né? Então é importante também olhar para isso, tá? Então, como eu falei, você pode ter uma lembrança, e talvez você tenha essas lembranças assim da infância, alguma coisa que eu fiz e aí resultou em alguma consequência. Ou você não pode ter essa lembrança, mas você sente que isso vem de um passado muito distante, né? Que você sente que talvez cometeu um crime ou você foi essa pessoa vítima e aí você se sente como se estivesse buscando uma reparação, tá bom? E aqui a gente vai trabalhar na liberação emocional, né, desse sentimento. E vamos usar uma técnica de desbloqueio energético, né? Então, se você conhece já a técnica, é só seguir. Se não conhece também, você vai seguir do mesmo jeito, é bem simples, é bem prático. É só você acompanhar esse vídeo, tá bom? Então, essa liberação emocional que a gente vai fazer para esses assuntos, né? Para esse sentimento, é uma liberação que a gente também está trazendo para o nosso próprio espírito, né? Uma vez que a gente consegue soltar essa informação, esse sentimento, esse peso, então a gente consegue também liberar o nosso espírito dessa, né, dessa situação, né, dessa repetição, desse padrão. Então é muito importante que a gente possa trabalhar isso para que essa liberação aconteça, tá bom? Então, o que eu vou pedir? Eu peço sempre que você possa anotar, tá? Então, trazer um caderno, veja se você tem aí disponível, né? Uma caneta, um lápis, uma folha, algo que você pode anotar, tá? Então, com esse assunto que eu trouxe, veja o que despertou em você. Talvez tenha apenas um sentimento, não tenha uma lembrança, não tenha uma compreensão, não tenha assim, eu lembrei da... Não, né? Pode ser que não tenha, mas tem uma angústia, né? Tem, tem esse pesar, assim, nossa, parece que falou comigo, apesar de eu não ter uma compreensão sobre isso, tá bom? Então você vai anotar o sentimento, né? Essa angústia, esse peso, esse sentimento de passei por algo assim, eu não tenho essa informação, mas me parece verdadeira, né? Então você anota esse sentimento. Se você tem a informação, então, nossa, fez sentido. Eu lembrei que meu avô, né, passou por uma situação de injustiça e a nossa família sempre traz esse assunto, isso é sempre um peso para mim. Então, se você se conectou com
com a história de alguém, do passado, da família, né, do avô, do bisavô. Então, você anota também qual é o sentimento que vem quando você recorda essa informação, né? Então, quando eu lembro do que meu avô passou, né, que ele sofreu, que mataram, né, o meu tio, enfim. Então, veja o que que vem. Vem uma dor, vem um peso, vem uma raiva, tá? Anota sobre isso também. Ou então, pode ser o contrário, né? O bisavô que foi alguém que cometeu um crime, né? Então, teve alguma situação em que culparam ele, ele foi condenado, né? Ele foi para cadeia. A família tem esse sentimento pesado, né? Desse crime. Então, como que você se sente sobre isso, a respeito desse bisavô, desse avô, enfim? O que que você sente sobre isso, tá? Eu tenho raiva, talvez eu tenha uma mágoa, né? Assim, por que que aconteceu isso, né? Talvez você condene muito, né? Esse avô, esse bisavô, enfim. Anota sobre isso também, qual é o sentimento. E também começa a observar se vem pensamentos. Então, os pensamentos que eu falei, né? Nossa, esse bisavô era uma pessoa muito ruim, né? Ele era um criminoso, ele era uma pessoa que todo mundo falava que tinha medo dele, né? Então, eu mesmo, né, tenho medo dessa pessoa, eu não sei, enfim. Anota tudo que vier, pensamento, sentimento. E você vai anotar também sensações do seu corpo, tá? Então, provavelmente o seu corpo está desconfortável, né? Então, você está sentindo uma dor em algum lugar, pode ser que seja algum no braço ou nos ombros, no estômago, alguma coisa está passando aqui para você e você está sentindo esse peso. Às vezes o peso é tão grande que você sente uma sonolência, assim, né? Parece que eu quero, na verdade, nem ver mais nada, eu quero deitar aqui, dormir, eu quero me desconectar com isso, tá? Então, assim, eu só quero te dizer que isso faz parte do processo. São sentimentos difíceis, são sentimentos que estão há muito tempo aí, como eu falei, às vezes são gerações e gerações, né? Só vou pedir que você fique aqui, tá? E anota que isso vai te ajudar a você sair um pouco desse estado, tá bem? E depois dessas informações que você anotou, eu quero que você dê uma nota de 0 a 10, tá? Então, de 0 a 10, como que tá isso? Esse peso, essa sonolência, ou essa raiva, ou essa angústia, enfim. Tá bem? E aí eu quero que você me acompanhe agora, depois de anotar, tá? A gente vai fazer a técnica. Eu vou falar de uma forma aqui bem genérica, tá? Porque cada um sabe quais são as emoções que vieram. Eu vou reunir várias coisas ao mesmo tempo aqui, mas aí você pode se sentir e se conectar com aquilo que você anotou, tá bem? Então a gente vai começar. Vamos para esse ponto aqui na lateral da mão. E aí você vai só repetir, tá? Mesmo que eu sinta esse peso,
essa dor, esse sentimento de vingança, esse sentimento de culpa. Eu me amo e me aceito profunda e completamente. Ainda que eu carregue essas sensações que são muito pesadas, difíceis, dolorosas, eu escolho me acolher nesse momento, me aceitar e me amar profunda e completamente. Ainda que eu carregue esse peso, essa angústia, esse sentimento pesado, eu me amo e me aceito, eu também me perdoo, profunda e completamente. Agora você vai seguindo os pontos que eu vou falar, tá bem? E você vai mudando os pontos conforme eu falar o nome do ponto e também vai repetindo da mesma forma que você fez aqui. Então vamos lá. Topo da cabeça e você vai repetir. E eu sinto essa angústia, esse sentimento pesado. De todo esse assunto que ficou, de vingança, de culpa, de raiva, que eu venho carregando há muito tempo. Ponto início da sobrancelha. São sentimentos que me levam a sempre situações que são trágicas, que são difíceis, que eu venho repetindo há muito tempo, lateral do olho. Esse sentimento de vingança, essa reparação que eu venho buscando, ou que outras pessoas vêm buscando em relação a mim, a minha família, ponto embaixo do olho. Esse peso que eu carrego no meu corpo, o desconforto, essas emoções difíceis, uma tristeza, uma raiva, uma angústia, ponto embaixo do nariz. Toda essa sensação que me leva a repetir uma condenação constante. É como se eu estivesse condenado. Condenado pela culpa, condenado pela vingança, uma busca constante, uma inquietação, uma raiva descomunal, ponto embaixo do lábio inferior. São sentimentos que vão me envenenando. Estão atuando no meu corpo, estão atuando na atração da dificuldade para a minha vida. Sempre criando mais do mesmo. Pequenas doses, como se eu fosse tomando desse veneno.
ponto no osso da clavícula. Eu vou perdendo pouco a pouco a minha vida, pouco a pouco as oportunidades, a alegria, a felicidade, a plenitude. Como se eu estivesse preso, acorrentado e não pudesse sair desse lugar. Ponto embaixo da axila. Eu sinto essa condenação constante, esse sentimento de peso, essa angústia, esse medo, essa busca por justiça, por reparação. Agora a gente volta no topo da cabeça. Isso tudo está atuando energeticamente, como se fosse um ciclo constante de dor, de sofrimento, de consequências danosas para a minha vida, para a vida da minha família. Ponto início da sobrancelha. Repetindo histórias de fracasso, repetindo histórias difíceis, de perdas, de revolta, lateral do olho. São sentimentos, são emoções que ficam atuando como uma maldição. Ponto embaixo do olho. Esse sentimento de vingança, essa culpa que me acorrenta, que não me deixa viver tudo o que posso viver neste momento. Ponto embaixo do nariz. Que também não me deixa aprender, soltar e prosseguir, escolhendo uma vida mais leve, com mais crescimento, mais abundância. Ponto embaixo do lábio inferior. Preso a ressentimentos, a mágoas, a uma vontade de se vingar. Tudo isso é uma grande corrente que vem aprisionando a minha família, a minha vida, tudo aquilo que eu quero melhorar, que eu quero progredir. Ponto no osso da clavícula. Esses sentimentos que estão atuando há tanto tempo, que estão gerando essa condenação, que estão gerando toda a dificuldade, esse aprisionamento nessa maldição.
ponto embaixo da axila. Tudo isso que me impede de ser feliz. Tudo isso que vem me causando tantas situações ruins, trágicas, situações complexas, que eu não tenho entendimento. Agora a gente vai parar um pouquinho, tá? Vamos lá, vamos soltar, vamos relaxar, tá bem? Você pode respirar e soltar. Respira profundamente, solta. Como é que você está agora? Como que você se sente? É provável que você sinta mais leveza, né, desses assuntos, desse sentimento, desse peso, do desconforto, tá bem? Se você ainda não se sente assim, eu peço que você volte o vídeo e aí você repete novamente a técnica, tá? Segue na sequência até você sentir esse alívio, tá bem? Agora eu vou pedir que você dê uma nota de novo, de 0 a 10, como que estão todas as sensações, os pensamentos, os sentimentos, tá? Como que tá isso para você? É provável que tenha diminuído sim, né? Que você sente um alívio. Sentir esse alívio, eu quero assim dizer para você que não é só uma coisa temporária, tá? Aqui quando a gente trabalha com a técnica, ela vem trabalhar de uma forma profunda, né? Soltando esse bloqueio. Na verdade, assim, a gente vai desbloquear, né? Permitindo que essas emoções possam realmente se soltar também. E quando a gente percebe que o sentimento da culpa, o sentimento da vingança não é mais forte, então realmente você percebe que existe essa liberação, tá? Então você percebe que libera, né? Libera energeticamente, né? Libera também dos pensamentos, libera desses assuntos que a gente fica sempre trazendo, né? Seja de forma falada, seja de forma sentida, seja de forma pensada, também. Então você vai sentir que realmente essa liberação está acontecendo, também. Agora a gente vai fazer uma rodada mais positiva para essa questão. E aí a gente vai finalizar esse processo. Então vamos lá. Vamos voltar para esse ponto, na lateral da mão. Ainda que eu tenha carregado esse sentimento de culpa, de vingança, até hoje, me trazendo consequências negativas, eu escolho me liberar de tudo isso, me perdoar e me amar, profunda e completamente. Mesmo que eu tenha carregado esse peso até hoje, essa maldição na minha vida,
Eu me amo e me aceito profunda e completamente. Ainda que eu tenha trazido esse sentimento de uma forma tão difícil e tão danosa para a minha vida e para a vida de outras pessoas, eu escolho me perdoar e me liberar de tudo isso. Eu me amo e me aceito profunda e completamente. Vamos no topo da cabeça. Eu escolho me liberar dessas amarras, desses ressentimentos, dessas culpas, de toda vingança. Ponto. Início da sobrancelha. Eu escolho me libertar, encontrando um sentimento de paz, de harmonia, diante de tudo o que aconteceu. Lateral do olho. Apesar de toda a dor, de todo o sofrimento, de toda a história pesada e difícil, que eu sei que foi, eu escolho me soltar disso. Eu escolho me liberar disso que atua como uma maldição. Ponto embaixo do olho. Eu perdoo tudo isso. Eu também me perdoo. E perdoo as outras pessoas. Eu sei que tudo foi como foi. Apesar de toda a dor, de todo o sofrimento, tudo foi como foi. Eu escolho encontrar um lugar de paz, um lugar de calma, um lugar em que eu possa encontrar o meu equilíbrio. Ponto embaixo do nariz. Eu escolho desapegar. Eu escolho soltar esse sofrimento, essa dor, que apenas estão me envenenando, que estão apenas causando mais dor, mais sofrimento, mais acontecimentos difíceis. Como se essa história fosse se arrastando, como se essa história fosse se perpetuando. E isso tem sido um peso muito grande. Ponto embaixo do lábio inferior. Eu escolho deixar ir. Eu escolho me soltar. Eu escolho entender que esse foi um aprendizado. Essa foi uma situação conforme a consciência de cada um naquela época, naquele momento. Ponto osso da clavícula.
Infelizmente, aquela era a consciência. Aquele era o momento de aprendizado. E tudo o que aconteceu só foi possível devido àquela consciência que não existe mais agora. Ponto embaixo da axila. Eu escolho perdoar as pessoas envolvidas. Eu escolho me perdoar por ter me envolvido nessa situação, pelo erro, pelo dano, pela injustiça. Voltando para o topo da cabeça. Eu escolho uma vida de mais amor, de mais acolhimento, de mais compreensão, de mais entendimento. Ponto início da sobrancelha. Eu não tenho como apagar a história, o acontecimento, mas posso olhar para isso com um sentimento mais leve, mais em paz. Ponto na lateral do olho. Eu escolho me soltar e desapegar de tudo isso que tem sido danoso, de tudo isso que apenas me faz repetir um sofrimento, numa angústia constante, um sentimento de revolta, de indignação. Ponto embaixo do olho. Tudo foi como foi. Talvez o outro venha se desculpar ou venha reparar todo dano, ou talvez não, talvez nunca faça isso. E eu também fico em paz, não esperando essa reparação ou esse pedido de desculpas. Ponto embaixo do nariz. Eu também fico em paz comigo mesma. Se um dia fui eu que errei e isso causou dor e mágoa a outras pessoas, eu também escolho me soltar disso, da expectativa das pessoas, daquilo que eu também não posso reparar. Talvez eu possa trazer algum conforto com um pedido de desculpas, mas não posso consertar a situação de uma outra forma. Ponto embaixo do lábio inferior. Eu fico em paz com aquilo que eu sei que é possível fazer, com aquilo que eu sei que eu posso fazer.
e também fico em paz. Como o outro vai recepcionar isso? Ou se ele deseja recepcionar isso? Ponto no osso da clavícula. Eu escolho me liberar dessas expectativas. Eu escolho me liberar de tudo que ficou no passado e que eu tenho trazido até hoje para o meu presente, como dor e sofrimento, que estão se arrastando há muito tempo. Ponto embaixo da axila. Eu escolho me soltar de tudo isso. Eu escolho prosseguir na minha vida, seguindo em frente, vivendo uma vida com mais plenitude, com mais alegria, com mais felicidade. Bom, como que você se sente? Perceba aí as suas emoções, os seus sentimentos, o que vem de informação para você agora. Pode ser que tenha vindo alguma informação, algum pensamento, alguma ideia, tá? Se você ainda percebe, né, esses assuntos ou tem alguma lembrança que veio, volta para trabalhar essa lembrança, repete aqui quantas vezes você precisar, até você sentir esse alívio. E aí, como eu comentei anteriormente, esse alívio é um alívio em que você sente no teu corpo, os teus sentimentos. Então você vai perceber, talvez na tua vida diária, que não tem mais aquele peso, aquela dor, aquela angústia, uma revolta, né? Às vezes a gente tem um comportamento de revolta que não sabe de onde vem, né? E você pode sentir isso mais suavizado agora, tá? Os pensamentos também, eles perdem intensidade, aqueles assuntos negativos que a gente fica sempre falando o tempo todo. Você vai sentir também que vai perder intensidade, conexão com coisas negativas, né? Pessoas, assuntos, notícias. Tudo isso vai perdendo intensidade também, tá? Então assim você percebe que essa liberação está acontecendo, tá bem? E aí, esse processo você vai identificando que tudo vai perdendo, perdendo um pouco esse padrão, né? Vai deixando de fazer sentido aí. E aos poucos você vai percebendo que você vem se conectando mais com positividade também. Bom, gente, esse vídeo eu acho que me estendi um pouco mais, mas senti que era importante fazer esse processo. Eu espero que tenha te ajudado. Se te ajudou, eu peço que você deixe um comentário. Não precisa explicar muito sobre, mas você pode apenas comentar como se sente, como se sentia, né?
Entre em contato também se você quiser falar mais sobre esse assunto. Espero que tenha te ajudado e uma boa semana para você e até a próxima.